Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra em quantos livrão aí, Degretião Prichão? Meus irmãos, lembra sempre, desde o ano passado que eu não estou falando quantos livros, cartas, capítulos e versículos está sendo nossos temas, que eu quero saber se vocês estão ligadão aí, quantos livros, cartas, capítulos e versículos está sendo nossos temas aí para a glória ao nosso Pai, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que para nós aqui do Degretião Prichão, como sempre, sim ou não? Meus irmãos, os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que está só de passagem em qualquer uma das nossas redes sociais, fica o que para vocês, outrão, aqui também, como sempre, senhor não, meus irmãos, o nosso convitão também, bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós, outrão, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais é de Degretião Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degretião Prichão? Meus irmãos, orando por nós também estamos orando por todos vós, sempre, meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, em uma só fé e em uma só comunhão. Em que, Degretião Prichão? Um bocado de pecadorzão. Quanto mais forem chegando seguidores, inscritos em todas as nossas redes sociais, quanto mais for se aglomerando aí, a multidão for se aumentando por aí afora, melhor é. Por quê? Porque é um montão de pecadorzão orando uns pelos outrão por aí afora. Meus irmãos, lembra, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra coisa totalmente diferente. Que viver na prática do pecado esteja repreendido da nossa vida, amém? Que nós possamos estar assim, em jejum, oração, comunhão, orando aí uns pelos outrão, para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí, Degretião Prichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degretião Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações. Nosso portuguesão assim, é arroçalhadão, abreadão, paraibadão. Até o dicionário do Degretião Prichão é arroçalhadão. Imagine, toda vez que eu falo isso no vídeo ou por aí afora, eu me lembro que mandaram até o Degretião Prichão estudar portuguesão por aí afora, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a glória do nosso Pai. Que nós também, meus irmãos, possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degretião Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradas do nosso Pai. E o que mais aí, Degretião Prichão? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão, amém? Toda honra, toda glória seja ao nosso Pai. To God, all be the glory, amém? Meus irmãos, fique aqui também sempre, além dos nossos agradecimentos, o nosso convitão também, bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós, outrão, e as soon as possible, todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai, amém? Mas aquele perguntão bem grandão, que só o Degretião Prichão fala por aí mundo aforão, vai querer ir para a eternidade ou vai querer ficar? Se ficar, já sabe, né? Só vai ser assadão com diabão. Mas muda de ideia ligeiro, não muda? Ô, Degretião Prichão, esse negócio aí de ser assadão com diabão, que esteja repreendidão do nosso vidão, amém? Para a glória dos Pai, meus irmãos. Então, ó, let's go to eternity, please. O nosso grandioso Eu Sou está vindo nos buscar, meus irmãos. Vamos para casa, amém? Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós vamos morrer com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro, amém? Para a glória de Deus, se nós estiver vivão quando o nosso eternão voltar, que nós também possamos estar com o nosso passaporte celestial carimbadão e assinadão com letras de ouro, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Mais um tema que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse, e iremos fazer também o fechamento em Apocalipse, em Revelation, chapter 12, verse 7 to 10. A abertura e o fechamento. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. E o que mais aí, Degretião Prichão?
In English, sim ou não? E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 966997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full ou Edinaldo Cassiano The Preacher, em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Repetindo, DDD 21 989 966997. Concentração, porque estudando o nosso próprio idioma já não é fácil. Imagine o Ratio-Fly enrolando a língua por aí afora, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, tá faltando nada não, Degretão Brichão? Sim, claro, não pode faltar quando tá apresentando a Uptime, sim ou não? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch Degretão Brichão Uptime. Good luck, God bless you, amém, meus irmãos? Amém? Olha nos meus olhos aqui, ó. Mais um tema que nós iremos fazer, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Amém? Para o nosso Pai, amém? Não esqueça do canal novo, Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full. Lá eu posto o vídeo inteiraço. Se der 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, bota tudo num pacotão só assim. Porque pediram para o The Great Preacher e o vídeo completão. Tá lá no canal, vai lá no canal. Para a glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a glória do nosso Pai aqui, ó. Ô The Great Preacher, qual o temão de hoje para nós outrão? O tema de hoje é um sinal da volta de Jesus 1.3. Aqui eu peço a você que você preste bastante atenção nesse tema, que esse sinal, ele está assim, ó, nos calcanharzinhos assim, ó, do sinal. Esse é um sinal do grupo, do primeiro grupo dos sinais gerais. No primeiro grupo, nos sinais gerais, são mais de 90 sinais gerais que indicam a volta de Jesus. E esse sinal, ele está assim, ó, nos calcanharzinhos do sinal do segundo grupo, que é o sinal iminente. No primeiro grupo, são mais de 90 sinais que indicam que Jesus cedo virá nos buscar. Para nós ficar ligadão quando esses sinais estiver acontecendo. Esse sinal já está acontecendo diante dos nossos olhos. Cristo está voltando. E aí sabe o que acontece? No segundo grupo, só existe um sinal. O sinal iminente. Ele acontece e em seguida Jesus volta para nos buscar. E eu convido a vocês para que nós oremos antes, para a honra e glória do nosso Pai. Ô, pastor, você que tem 1, 2, 3 teologata por aí afora, eu não sei nem o que é isso, teologata. Mas deixa aí nos comentários para ensinar o Degretão Prichão o que significa teologata. Deixa aí. Degretão Prichão não sabe nem o que é isso. Vamos orar para a honra e glória do nosso Pai, vamos. Grandioso Deus, nosso eterno que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na Tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão, Pai. Pai, obrigado pelo dom da vida, pela vida, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por mais um tema, por mais um aprendizado, Senhor, que se inicia, Pai, neste exato momento, Pai, o qual, Senhor, nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na Tua presença. Pai, obrigado pelo Teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Pai, nós iremos falar, Senhor, sobre o sinal, Pai, da vinda do Teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai. Pai, nós estamos contemplando este sinal diante dos nossos olhos. Mas, Pai, tantas pessoas sendo iludidas, ludibriadas, seduzidas por Satanás e seus anjos, falsos pastores, falsos profetas, Pai. E Pai, o sinal que nós iremos abordar
os falsos profetas, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, meus irmãos, tuas ovelhinhas que estão sendo seduzidas, Pai, por Satanás, seus filhos, seus anjos, falsos profetas, falsos pastores do mundo fora, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor, eu te clamo pelos teus montões de misericórdia, assim como o Senhor tirou nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, Pai. Que o Senhor tira, Pai, os teus pequeninos, Pai, meus irmãos, Senhor, desses ninhos de Satanás, Pai. Pai, te peço que o Senhor me livre, que o Senhor me guarde de todo mal, de todas as orações, Pai, de todas as bruxarias, feitiçarias que está sendo feita contra mim. Pai, que o Senhor lança tudo por terra, assim como o Senhor, Pai, vem lançando, Pai, que nenhuma seta maligna, Senhor, que nenhuma bruxaria, feitiçaria, Pai, nada de ruim, Senhor, venha, Pai, tocar no meu corpo carnal, Senhor, e muito menos, Pai, abalar, Senhor, a minha fé espiritual, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado, Senhor, porque a tua mão santa e poderosa está me livrando, me guardando de todo mal, Pai. Pai, em todas essas redes sociais estão chegando pessoas todos os dias, Pai, mas eu te peço, Senhor, como sempre, que não seja apenas, Pai, números a mais aqui nessas redes sociais, mas que seja, Pai, números a mais para as tuas mansões celestiais. Pai, entrego todos em tuas mãos, que nenhum de nós aqui se perca, Pai, mas que todos nós, Senhor, tão breve estaremos com o Senhor na eternidade. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós oremos, nós te pedimos, nós te rogamos, nós te suplicamos, Pai, e te pedimos, Senhor, que essa prece, esta oração vá assinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual é o tema de hoje? Um sinal da volta de Jesus 1.3. Por que de Gretchen Prichão? Porque nós estamos contemplando este sinal diante dos nossos olhos. E como eu falei antes, este sinal é do primeiro grupo dos sinais gerais, que são mais de 90 sinais. Ele está assim, ó, nos calcanharzinhos do segundo grupo. O grupo do sinal iminente. O sinal iminente só existe um. Ele acontece e em seguida Jesus volta para nos buscar. E para você de antemão que nos esculacha por aí afora de uma seita maligna e perigosíssima, eu tenho uma recadinha, um recadão, uma notição para te dar. Um notificadão, notification, bota tudo no pacotão por aí afora. Grava bem que eu vou falar devagar, slowly. I will to speak slowly. Nós, olha nos meus olhos, nós, como a seita do sétimo dia, que somos execrados, esculachados, bota tudo num pacote, só que não presta por aí afora. Nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Eu falei que eu ia falar devagar e vou repetir ainda. Nós, da seita do sétimo dia, que somos execrados, esculachados por aí afora, bota tudo num pacote só por aí afora, nós, olha nos meus olhos, principalmente você, pastor, que tem 2, 3 teologatas, que já chegou ao pleno conhecimento da verdade, que o santo sábado do eterno é para se guardar e está barganhando com o eterno por aí afora, não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Desperta tu que dormes. Nós, como a seita do sétimo dia, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Mas ainda não pregamos o evangelho eterno até alcançar a última ovelhinha do nosso eterno.
Porque se já tivesse alcançado a última ovelhinha, a porta da graça já teria se fechado. Mas em um futuro tão próximo, o Evangelho eterno vai alcançar a última ovelhinha do nosso Pai no globo terrestre. E a porta da graça se fechará. E breve, Cristo voltará para buscar os seus eleitos. E não foi à toa que você caiu aqui, pastor. Que nenhum de nós aqui se perca. Que nenhum de nós aqui se perca. Repito, nós, como a seita do sétimo dia, nós já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Com todas as ferramentas presencial, online, por aí afora, que você não tenha nenhum conhecimento, nós já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Quer você ache bom, quer você ache ruim, quer você nos esculache, quer você não nos esculache, quer você acredite ou não, mas fica o conselho do The Great Preaching, que você acredite, porque no final só quem vai ganhar é você mesmo. Quando meu pai Noé estava pregando, passou 120 anos pregando que Cristo iria voltar, ele foi execrado, esculachado, desacreditado. Mas, quando a porta da arca se fechou, a Bíblia não fala aqui, mas, pelos olhos da fé, eu creio que ali houve choro e ranger de dentes. Sabe por quê? Porque Satanás, o que seduziu a terça, quarta parte dos anjos lá em cima, seduziram quase aquela população toda, porque escapou 8 pessoas. Só que para você que não tem um conhecimento, quando a arca pousou, que saíram da arca, já não foram só 8 pessoas, já foram 9 pessoas. Eu vou deixar para vocês. Pastor, possivelmente vocês acharam que era um novito, né, inexperientito, né, por aí afora, que tinha caído nas redes sociais assim de paraquedas, né? Esse ano, se o nosso Pai me der vida e saúde até lá, está completando 3 anos que eu voltei a pregar nas redes sociais. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Quando a arca pousou na terra, já não saíram mais 7 pessoas, não saíram mais 8 pessoas, já saíram 9 pessoas, porque teve mais um que nasceu dentro da arca. Um varão. Nasceu um varão dentro da arca. Pega, pastor. Aquele mesmo dito que seduziu a terça parte dos anjos lá em cima, foi o mesmo que seduziu aquele povo para não acreditar no meu pai Noé durante 120 anos. E esse mesmo camarada aqui, que seduziu a terça, quarta parte dos anjos lá em cima, esse camarada aqui, ó, The Great Dragon, o grande dragão, foi o mesmo que seduziu aquela população no dilúvio. E esse mesmo camarada aqui, ó, The Great Dragon, é o mesmo que vem seduzindo gerações pós gerações para que não chegue o pleno conhecimento da verdade e nem sequer aceite Cristo como seu Salvador. Sabe por quê? Porque para lá ele não volta mais. Já está julgado e condenado. E quanto mais ele puder arrastar para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele, para todos aqueles que morrer perdido, seduzido por ele, para ele é lucro que ele esteja repreendido da nossa vida.
Lembra? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, que ele não venha tragar nenhum de nós, que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. E a você, jovem, o segundo vídeo de 2026, a você, jovem ou velhos por aí afora, que quer o dom de pregar, o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, porque o nosso Pai precisa de mim e de você, mas com amor e carinho. E lembra, se colocar a mão no arado, não volte atrás. É problema. É problema. Lembra da parábola do semeador. Lembra da palavra da parábola dos talentos. Lembra. Principalmente a parábola dos talentos. Ainda vai ser queimado todo aquele que for chamado e se recusar e morrer perdido, só vai ser assadão com o diabão e ponto final, e acabou. Vocês sabem disso. Então recebam o dom da oração, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de memorizar a palavra do Eterno. Meus irmãos, receba jejum, oração, examinar as escrituras, sentar a bunda no chão, no sofá, na cama, no chão, no banco, na cadeira, seja onde for. Examine as escrituras do nosso Pai e vamos, porque a seara é grande e os obreiros são o quê? São poucos. Capite. Vamos lá. Ó. Apocalipse, Revelation chapter 12, verse 7 to 10. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was there place found any more in heaven. Presta atenção. Capite. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Nós vamos fazer a tradução aqui, ó. Vem aqui, ó. And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Meus irmãos, vocês estão aprendendo na igreja, vocês podem aqui, ó. And I heard a loud voice saying in heaven. Mas vocês podem ler tudo junto assim, ó. And I hear a loud voice. And I hear a loud. And I hear. Oh, and I hear a loud. And I hear a loud voice saying in heaven. Ou, and I hear a loud voice. Pode ler tudo junto assim, ó. Conjugadão assim, ó. And I hear a loud voice saying in heaven. Now is coming salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós, Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E aqui, ó. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força
e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Aí sabe o que acontece? Ele coloca os pratos, coloca as imundícias, coloca as porcariadas, coloca tudo, coloca falsos profetas, coloca falsos pastores, vai botando tudo num pacote só por aí fora. Aí, ó, falsos profetas mirim, falsos profetas adultos, falsas profetas mirim, falsas profetas adultos, vai botando tudo num pacote só por aí afora. E o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão é: todo aquele que morrer seduzido por Satanás, seus filhos, falsos profetas, falsos pastores, vai botando tudo num pacote só vão morrer perdidos. E não é o de Prichão que está falando com suas próprias palavras, não. A palavra do Eterno assim afirma. E ele mesmo, quando ele estava aqui habitando em um corpo de carne, foi ele mesmo que falou e deixou escrito, Mateus capítulo 24, verso 3 ao 4. E nós vamos ver qual é o sinalzão da volta do nosso Eterno, Senhor. Nós vamos ver sim. E aí o que acontece? Nem mais no céu, verso 8, nem mais no céu se achou lugar deles. Por quê? Porque eles foram expulsos e para lá eles não voltam mais. Agora, se o pai do pecado não vai subir para a eternidade mais, imagine os filhos. E o que eu tenho para dizer para você aqui, ó, Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta, presta atenção, ficou no passado. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus, ele não levou em conta. Aqui está no passado. Aqui está no passado, no presente perfeito, no presente pretérito. Vai botar tudo no pacote, só está no futuro. Aqui está no presente. No atual aqui, está no presente aqui, mas isso aí ficou no passado. In the past. It was in the past. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Abandone o teu lamaçal de pecado. Abandone o teu pecado. Sabe por quê? Porque no final das contas, só vai todo aquele que morrer na prática do pecado, se morrer primeiro do segundo advento de Cristo, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E não é isso que eu quero para nenhum de nós aqui, não. Desperta do que dormes. Se morrer enganado, o que ele é? Ele é o sedutor, ele é o enganador, ele é o destruidor. Deus é bom e o diabo não presta. Deus é o criador e o diabo é o quê? Destruidor. E aqui, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Na tua Bíblia pode falar, aquele que seduz o mundo inteiro. Aqui, ó, ele foi expulso. Ele foi atirado para a terra. Aqui está precipitado, atirado dá no mesmo. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Agora olha nos meus olhos aqui, para nós glória nos Pai. Ele é verdadeiro ou é falso? Ele prega a verdade ou a mentira? Só que nós temos um grande problema por aí afora. Sabe qual é o grande problema que nós temos por aí afora? Nós não vemos ele em forma. Nós não vemos ele em forma. É igual, por exemplo, quando nós estamos pregando, alguém vê o próprio Deus? Não. Mas vê que é o quem? O Espírito Santo que está nos usando. Há uma diferença por aí afora. Agora, olha bem nos meus olhos aqui, para a glória do nosso Pai. Jovens, nem todo mundo vai concordar com as suas pregações, mas sendo guiada pelo Espírito Santo, o mundo pode dar as costas. Mas eu vou te falar uma coisa. João, capítulo 10, verso 16 e 27. Ainda
Tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Não liga, sabe por quê? Lembra quando o nosso pai estava aqui habitando em um corpo de carne, que ele falou que ele era o pão da vida, e o que os nossos irmãos, os discípulos, ainda falaram duro este discurso. Quem pode ouvi-lo? E o que o nosso pai falou ainda? Eles concordaram com a pregação do nosso pai, mesmo nosso pai falando a verdade. O que ele falou? Acaso isso vos escandaliza? Se vos quiser retirar, retirai vós também. E o nosso irmão Pedrão Cefas, cheio do Espírito Santão ali, ó, botou ali, ó, tudo ali assim, ó, as claras. Senhor, para onde iremos? Que tu tens as palavras da vida. Sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então pregue, ore antes, ore. Pai, me dá a tua palavra, Senhor, me dá o sermão. Pai, eu vou botar a minha força, que é a minha focinheira, Pai, na câmera de um celular, numa câmera por aí afora. Pai, antes de tudo, na tua comunhão, Pai, me enche, Senhor, com o poder do Espírito Santo, Pai, com sabedoria, discernimento, Senhor. Pai, que a minha voz, Senhor, seja apenas um instrumento, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, que os meus lábios sejam apenas um instrumento, Pai. Pai, que as minhas mãos, os manuseios, tudo, Pai, seja, Pai, movido pelo teu Espírito Santo, Pai. E que a minha voz chegue, Pai, aos ouvidos das tuas ovelhas, dos meus irmãos que estão dispersos por aí afora. Meus irmãos, listen to me, please, ouve-me, para a glória do Pai. O tema é um sinal da volta de Jesus, 1.3. Que sinal é esse? Mateus, capítulo 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estão dizendo que vai ser enganado daqui a pouco? Porque se foi enganado, uma vez enganado, e o juízo chegou, a sentença chegou, a porta da arca se fechou, ou a porta da graça se fechou, ou foram precipitados da eternidade, uma vez enganado, acaso ainda tem remédio? Acaso, pastor, é por isso que eu chamo a atenção de vocês, pastor, sabe por quê? Porque vocês já pegaram a fita. Vocês já pegaram a fita. Que aqui é um recado, aqui não é brincadeira. Aqui não é mimimi, pastor. Poderoso o nosso Pai para te perdoar. E você sabe que as ovelhas morreram sendo seduzidas por vocês por aí afora, mundo fora, dizendo que não é para se guardar a lei do eterno, a lei moral do eterno, não é preciso guardar sábado. Mas as ovelhas do meu Pai, as que morreram acatando o dia de Satanás, o dia de domingo, como um dia de guarda, como um dia do Senhor, como um dia da ressurreição de Cristo, que é o dia mais importante para vocês, palaia de vocês por aí afora. Né? Por aí afora. Foi um evento importante? Sim, foi um evento importante. Mas não tem base bíblica nenhuma para isso. E o recado já foi dado em outros vídeos por aí afora. E mais um recado está dado. Olha bem dentro dos meus olhos para ver se eu estou de brincadeirinha, pastor. Não foi à toa que você caiu aqui. E aí? E aí? Desperta tu que dormes. Meus irmãos, Mateus capítulo 24, verso 11. Verso 11, verso 12, verso 13 e verso 14. Isso não quer te dizer nada não? Quer sim, porque o The Great Preaching aqui não alisa. Vamos lá. Ó.
verso 11, verso 12, verso 13 e verso 14. No verso 14 já está o sinal, o segundo grupo do sinal, onde só existe um sinal, que é o quê? O sinal iminente. Ele acontece e em seguida Jesus volta. Agora me diz uma coisinha aqui. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí sabe o que é essa laia maldita, esses filhos de Satanás, que é assim que eu trato essa raça, esses filhos de Satanás? E lembra que pode comentar o que quiserem. Eu falo dentro da Bíblia. Sabe o que acontece? Para chegar ao sinal iminente, tem mais um sinal da volta de Cristo. Tem mais um sinal. Tem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por quê, Edinaldo? Por quê? Porque lembra que a mulher, quando está para dar à luz, ela vai tendo contração, uma dor aqui, a criança gira para lá, a criança sobe, a criança desce, e aí é uma dor, é não sei o quê, aí ela vem uma dor daqui, vai uma dor dali, ela vai se comprimindo, vai se contraditando, bota tudo num pacote só assim, vai se contorcendo. E sabe o que acontece? Uma notícia para você. O que eu falei antes? Nós, como a seita do sétimo dia, nós já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Talvez você possa se assustar com isso aqui, né? Porque nós somos execrados, esculachados por aí afora. Dizem até que nós já marcamos data para a volta de Jesus. No dia 22 de outubro de 1844, a grande mentira, uma grande safadeza por aí afora. Satanás, ele é sagaz e tem muitas pessoas que acreditam que a igreja adventista do sétimo dia marcou data para a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, que foi o dia do grande desapontamento. E sabe quem foi que fez isso? Guilherme Miller. Não existia igreja adventista, não tinha ligação nenhuma com a igreja adventista. A minha irmã Ellen Goldwhite não tinha nada a ver com esse negócio de marca de volta de Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema? E com isso, pessoas e mais pessoas vão deixando de ouvir o Evangelho eterno. Quer seja presencial, quer seja online, por aí afora, por nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu levo até na zoação por aí afora, na seita do sétimo dia. Dá para ver o tamanho do problema? E sabe o que eu tenho para dizer para você mais ainda? Nós não alcançamos, foi a última ovelhinha do globo terrestre. Mas está pertinho. Sabe por que está pertinho? Porque para vocês, a profetisa falsa, a falsa profeta... Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, ó. Em dois inscritos dela, fabuloso, que todos são fabulosos, que eu falo, todos são fabulosos. Ela deixou escrito assim, ó, eu vou deixar para você procurar. Ela deixou escrito assim, ó, mas eu vou dar a planta, eu vou dar a planta. Um livro fabuloso chamado, pega a fita, Espírito de Profecia. Eu vou deixar por só quanto para você procurar, mas ela deixou escrito assim, ó. O decreto dominical só vai ser revigorado quando o Evangelho eterno for pregado em todo o globo terrestre, alcançando a última ovelhinha. Agora, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai, ficou sério a coisa, não ficou? Pois é.
Aí eu te pergunto, quem foi que perdeu? Foi os anjos que foram seduzidos por Lúcifer lá em cima na eternidade? Ou foi os que ficaram do lado do eterno, que creram no eterno? Mais outra perguntinha. Quem foi que perdeu? Foi Noé e sua casa? Ou foi os que foram seduzidos por Satanás e seus anjos? Mais outra perguntinha. E quem perderam, que está perdendo e que perderão, que irão perder, que perderão? São os que não acreditaram? São os que não acreditam? Ou são os que não acreditarão? No evangelho eterno. Ah, foi os que foram seduzidos, né? Olha nos meus olhos aqui, ó. O grande dragão, Satanás. Esse camarada aqui, ele já está julgado e condenado. E quanto mais ele arrastar para o fogo eterno que está preparado para ele, para os seus anjos. Edinaldo, quem é os anjos, Edinaldo, de Satanás? Quem é os anjos que vai ser assado com eles? Quem é? Porque Matthew, chapter 25, verse 41, the Bible says, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quem são, Edinaldo? Os anjos de Satanás? Na prática, os que foram precipitados com ele lá de cima da eternidade, todos que morreram seduzidos pelos falsos profetas, falsos pastores por aí afora, mundo fora, que já morreram mortos, perdidos por aí afora, seduzidos por ele, os que irão morrer até a porta da graça se fechar, e todos que irão morrer quando Cristo voltar, seduzido por Satanás e seus anjos. Todos que serviram a Deus com amor e alegria, que se desviaram dos caminhos do Senhor, viraram uma porcaria por aí afora, mundo afora, que é uma grande tristeza. Foram seduzidos por Satanás e morreram perdidos. Os que estão servindo a Deus, porque está escrito, muitos irão se apostatar da fé. E todos que se distanciarem de Deus, e que irão morrer perdidos, que irão estar vivos quando a porta da graça se fechar, e que irão estar vivos quando Cristo voltar, que só vai contemplar o eterno no seu reino de glória, com todo poder e grande glória, e só vai morrer. Todos esses são anjos de Satanás, que irão ser queimados com ele e com Satanás, ainda vão ser chamados de malditos. Lembra que a palavra do nosso Pai fala para nós? Ezequiel, capítulo 13, verso 20 ao 22. Lembra que Deus não levará em conta os pecados, porque Ele não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas Deus também não fará memória
de todos os atos de justiça que o justo cometeu e se desviou dos seus caminhos da justiça reto e morreu na prática do pecado, no seu pecado morrerá. Quer que eu te diga uma coisa? É uma grande tristeza quando eu prego sobre isso. Sabe por quê? Porque pastores morreram perdidos. Pastores irão morrer perdidos. Crentes fiéis a Deus morreram, que eram fiéis a Deus, morreram perdidos. E aqui, para me deixar aqui, ó, bem claro. Bem claro para nós. Bem clarão para nós aqui, ó. Eu quero ler com vocês aqui, que é para ficar bemzão, bem laitão, bem perfeitão. Bem perfeitão. Meus irmãos, perdão aí, até eu errei aqui, perdão, não vou nem cortar essa parte do vídeo. Jovens, é normal errar, não tem vergonha. Ah, eu estou no púlpito da igreja, eu falei um capítulo e versículo errado. Que nem, por exemplo, eu abri a Bíblia para nós ler bem isão, laitão e braitão. Não precisa ter vergonha, principalmente eu que eu não corto as coisas, não vou nem cortar, que é para vocês prestar atenção. Se gaguejar ou ler um versículo, não fique com vergonha, é normal. Relax, please. The Great Preachão, que é um grandão pregadorzão aí, erra, todo mundo erra. Isso é tranquilidade total. Aqui, ó, Ezequiel, falei que era Ezequiel, capítulo 13, verso 22, verso 20 ao 22, mas é Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao 22. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, olha aqui, ó, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Vamos lá, continuando. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vamos lá, continuando. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. A você que já estuprou, que já matou, que já roubou, que era uma porcaria, que já pagou tua pena, que está pagando tua pena, que esse vídeo chegou até você, olha nos meus olhos, não liga para o que os outros vão dizer. Porque a palavra de Deus para mim e para você enquanto a vida se pulsou verdadeiramente no teu coração, você abriu a porta do teu coração, se entregando para Cristo, Ele é o dono da vida. Se Ele vai te perdoar, se Ele perdoa meus pecados, Ele perdoa meus pecados. Quando eu peco as minhas porcarias, eu sou melhor do que você? De jeito nenhum. Ah, Edinaldo, mas é diferente, ele estuprou, ele matou, ele roubou, ele fez isso, não sei o que, matou 1 milhão de pessoas, não sei o que, isso, aquilo, outro. Me diz uma coisa, quem está falando aqui que haverá perdão, é eu ou é o dono da vida? Ou é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Então, não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Para a glória do nosso Pai. É triste, dói as atrocidades por aí afora. Mas quem está falando é eu ou é o autor da vida, o dono da vida? Aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Esse vídeo chegou até você, meu irmão. Não foi por um acaso também. Se você sentiu assim, ó,
Hebreus, capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Sabe por quê? Porque Miqueias, capítulo 7, verso 19, a palavra do nosso Pai fala assim, por que ele fala assim, ó, não se fará memória das tuas transgressões, dos teus pecados, sabe por quê? Porque Miqueias fala assim para nós, ó, presta atenção, tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém pegar, porque diz por aí afora que o fundo do mar, até onde alcançaram medir, foram 12.000 metros. Vai lá alguém, ainda que fosse só isso, vai lá alguém pegar os meus pecados, os teus pecados, nas profundezas do mar. Vai, que eu quero ver se alguém vai lá pegar. Aí sabe por que não vai pegar? Porque Isaías, capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. O que Deus quer de mim e de você é que nós verdadeiramente nos arrependemos das nossas porcariadas e que nós viramos a página da nossa vida e que Ele fará tudo novo na nossa vida e que tão breve nós estaremos com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. E sabe o que a palavra de Deus tem para falar para mim e para você? Os falsos profetas, verso 11. Só que aí tem um grande problema. Como vai linkando uma coisa com a outra? Lembra que a mulher, quando ela está para dar a luz, dá uma contração aqui, outra ali, outra não sei o que, isso, aquilo, outro, só que quando chega nas 3 contrações da mulher, que chega às 3 contrações, que aí vai assim, ó, dá uma em cima da outra, uma em cima da outra, sabe o que acontece? Em seguida, ela dá a luz. Verso 11, falsos profetas. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sabe o que acontece? Verso 11, verso 12. Está se cumprindo assim, ó, diante de nós. Lembra? Primeira contração, segunda e a terceira. E em seguida a criança nasce. A mulher dá a luz. Verso 11, verso 12. Só que no verso 13, uma advertência para mim e para você. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse era só. Ô, Zé Grosso, fala esse negócio em inglês. Yes, I will. Matthew chapter 24,
verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí, ó, primeira, segunda e terceira, porque o verso 13 não é um sinal, nem geral e nem iminente. Ele é só uma advertência para mim e para você. E aí, lembra da mulher quando está para dar à luz, as 3 últimas contrações? As três últimas contrações, e em seguida ela dá à luz. As 3 contrações aqui, ó, os 3. Falso profeta, a iniquidade, a promiscuidade, a vagabundagem se alastrando em todo o globo terrestre. E nós, como da seita do 7º dia, já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Ou seja, as 3 últimas contrações ainda tem ali uns minutinhos ainda, não tem uns minutinhos para a mulher dar à luz? Tem, não tem? Aí, os 3 aqui também já se cumpriu. O tempinho da mulher dar à luz para fazer o quê? A criança terminar de ficar na posição de ter o parto normal, ou para os médicos saber que a mulher não tem passagem para ter um parto normal e vai para o cesáreo imediatamente e tira a criança do mesmo jeito. E aqui, os 3 sinais já se cumpriram. Aquele tempinho para a criança ficar na posição de vir ao mundo, é esse tempinho aqui, verso 14, é o tempinho para o Evangelho eterno alcançar a última ovelhinha do nosso Pai, porque nós, como a seita do 7º dia, já pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. Mas eu acredito que, como nossos irmãos dando a sua vida, fazendo filhos e mais filhas, que vocês talvez não tenham nenhum conhecimento disso por aí afora, só nos esculachando, dando a vida pelo nome de Cristo, na janela 1040 por aí afora, e fazem filas para aprender o idioma, para morrer por Cristo. Só que deixa eu te falar uma coisinha aqui. Em um futuro tão próximo, lembra da criança, tem um tempinho ali só para ser gerada? Em um futuro tão próximo, a última ovelhinha vai ser alcançada com o Evangelho eterno. E Cristo virá nos buscar. E não tem problema, pode nos esculachar por aí afora. Pode sorrir, pode zombar, pode sapatear. É tudo que ele quer. Só que no final das contas, quem perdeu, quem perde e quem vai perder é quem for seduzido por ele. Porque ele é um sedutor. E sabe como é que ele seduz? Os falsos profetas, falsos pastores, os anjos dele terrestre. Nós, como anjos do nosso Pai Celeste, nós fazemos de tudo para que as ovelhas do nosso Pai cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho eterno e se cumpra. João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E aí sabe o que acontece? Nós somos anjos do eterno. E os falsos pastores, os falsos profetas, são anjos de Satanás. E quer que eu te diga uma coisa? Mateus,
capítulo 24, verso 3 ao 4. Nosso pai estando assim, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. É mesmo que eu estava vendo meu pai tranquilão, calmão, bem tranquilão. E ele respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane, porque lá em cima foram enganados, dilúvio foram enganados. E falsos cristos, falsos profetas estão minando igual água. E no verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Estão dizendo que há poucos? Não, é muitos. E é muitos. Sabe por quê? Porque os que vão se perder são muitos mesmo. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E os que vão se salvar, como é pouquinho, verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa aqui. No verso 24, a coisa fica mais séria ainda, porque junta os dois ao mesmo tempo, falso Cristo e falso profeta. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós? Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí? Sinais e prodígios estão mundo fora, por aí afora. Eu tenho certeza que com essa você não vai deixar mais falso profeta, falso pastor, os anjos de Satanás te seduzir mais. Com essa história, com essa conversa fiada, uma vez salvo, está salvo para sempre. Nossa, quem está em Cristo não tem mais pecado. Nossa, porque não sei o quê. Nossa, eu vivo no tempo da graça. Vive, sabe por quê? Nós não somos os únicos que vivem no tempo da graça ou que estão vivendo no tempo da graça. Se a graça não existisse de eternidade a eternidade, Satanás e seus anjos não tinha sido precipitado lá de cima logo imediato e tinha sido fulminado. Só que nós temos que nos firmar em uma passagem linda e maravilhosa da Bíblia. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Aquilo que não está revelado não entra não, jovem, que é problema. É problema, não entra não, que é problema. Nunca esqueça esse livro, capítulo e versículo. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Falsos profetas e falsos pastores falam no nome de Cristo, e Yeshua Mashiach, Messias, e Yeshua, Deus, Yahweh, Yahvé, Jeová, grandioso eu sou, o eterno, soberano, fala tudo perfeito. Por quê? Porque eles também leem a Bíblia. Porque o pai deles conhece a Bíblia mais do que a mim e do que a você. Quando ele foi tentar o nosso pai no deserto, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, ele foi falando palavra dele
Palavras dele ou palavras que estavam aqui dentro da Bíblia? Quer que eu te diga uma coisa? Nós só temos advertência e profetas aqui, registrados na Bíblia, já perdeu a vida por causa de falsos profetas. Pastores e profetas verdadeiros do Eterno também já morreram aqui nessa terra, sendo enganado por falsos profetas e falsos pastores de emboscadas por aí afora. Se você vê por aí fora de comentários, de não sei o que, isso, aquilo, outro, de redes sociais, as maracutaias por aí afora matando os filhos do Eterno. Quer que eu diga uma coisa? A briga é grande, a luta é grande. E nós iremos contemplar aqui um profeta aqui que morreu, né, seduzido por Satanás, por os filhos dele, por essas laias malditas por aí afora. 1 Reis, capítulo 13. Vamos só ler aqui o verso 1. E aqui nós vamos pegar aqui do verso 1. Aí nós vamos ler verso 11 ao 26. Vamos lá, ó. 1 Reis, capítulo 13, verso 1, verso 11 ao 26. Jovens, a vocês, toda vez que na Bíblia é falado do Velho Testamento, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, por quê? Porque são livros. Grava bem, são livros. Salmos nunca tem capítulos, Salmos é números e versículos. E por que que fala, Edinaldo, no Novo Testamento, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Pedro, 2 Pedro, por quê? Porque não são livros, são cartas. Memorize isso aí para a glória do nosso Pai. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 13, verso 1, aí pula, verso 11, aí vai direto até o 26. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Um profeta prediz contra o Senhor. Aqui, ó. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Aqui eu deixo para vocês ler. Vamos lá, ó. Vamos lá. Verso 11, aqui, ó. A desobediência e o castigo do profeta. Vamos lá, vamos ler. Vamos lá, ó. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Aqui, ó. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que viera de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Olha nos meus olhos aqui. Lembra, quando uma pessoa vai chegar para você, ele nunca vai te fazer uma pergunta
é você. Se é um profeta de Deus, um servo de Deus, ele vai chegar para você assim, ó, e vai falar assim, ó, ô João, ou Maria, sem nunca ter te visto, ô João, ou Maria, Deus manda eu te dizer. E eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio nisso. Você pode não crer, você pode ser adventista do sétimo dia, da seita do sétimo dia, metodista, você pode não crer, mas eu creio que existe profeta. Eu creio que existe profeta verdadeiro. Só que o profeta verdadeiro do eterno, ele não se levanta para ficar conversando fiado, tem que ser algo muito sério mesmo para ele chegar e falar, ó, ô João, ô Maria, Deus manda eu te dizer. Mas eu creio que existe profeta verdadeiro, eu creio do eterno. E quer que eu te diga uma coisa? Esse negócio de disso, Deus manda eu te dizer isso, aquilo, outro, essas faltas profetadas por aí afora, isso, aquilo, outro, e eles têm um poder tão maligno que ele distorce tudo, que eles distorcem, faz com que as pessoas sejam seduzidas pelo pai deles mesmo e não acreditando no evangelho eterno. Quer que eu te diga uma coisa aqui, ó? Nós estamos vivendo nos últimos dias e nós iremos continuar aqui na leitura. E morreram profetas, tanto aqui na Bíblia como por aí afora. Quer que eu diga uma coisa? Vamos ver aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Eu mesmo, aqui, ó. Então ele disse, vem comigo à casa e come pão. Aqui, ó. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem voltarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Agora olha nos meus olhos aqui para você ver o que vai dar isso aqui. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Aqui, ó. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Está pirognal? Verso 18. Porém mentiu-lhe. E nós vamos ver o que é isso aqui, que é para você ver que o negócio não é brincadeira você morrer seduzido por falsos pastores, falsos profetas, pelos filhos de Satanás por aí afora. Lembra, Mateus capítulo 24, verso 4. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque uma vez enganada já era. Vamos lá. Ó. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Aqui, ó. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que eu tinha feito voltar. Aqui, ó. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Por que ele não falou que era Deus? Porque Deus é Deus. Lembra que Deus usou a jumenta para falar com Balaão? Lembra quando ele foi entrando em Jerusalém, que todo mundo clamava, ele falava assim, ó, se vós não clamardes, as pedras clamariam. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água neste lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, e olha aqui, ó, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a ver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Aqui, ó. Foi-se, pois, e um
o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. Aqui, ó. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. É assim que a banda toca com os falsos profetas, filhos de Satanás, por aí afora, e lembra que Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer usar. Ainda se for como aqui um falso profeta, Ele usa a boca do falso profeta. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Olha nos meus olhos aqui. Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Aí, jovem, tá vendo? Não dá um balde de água, não joga um balde de água fria, nem um balde de gelo nos ouvintes, no telespectador, no ouvidor, no espectador, seja na igreja, não. Meus irmãos, viu como soa suave? Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do sermão, amém? Porque, ó, a igreja, o ouvinte, o telespectador, o espectador já vai ficar ligadão. Por quê? Porque vai ser o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão do sermão. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. E aí eles usam quem? Nome de Deus, usa Deus. E sem falar que o próprio Deus usa eles, como usou aqui o falso profeta. O próprio Deus usa a boca. O próprio Deus. Sabe o que acontece? Não é? Não lembra? Mateus capítulo 7, verso 21 ao 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ora, os seus... Presta atenção, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Me diz uma coisa, tem muito que fala por aí, né? Porque não guarda, né? Só tira o sábado fora, né? Aí fala o quê? É um fardo. E por que guarda 9, então? Você acha que o nosso pai seria amor se ele desse um fardo para os filhos dele? Não. Ele não seria amor. Aí cai em contradição, não cai? Deus é amor o tempo todo, Deus é amor o tempo todo, e Deus dá um fardo, um dia de descanso. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aqui, ó, 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Pega bem isso aqui, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Imagine, naquela época já tinha muitos falsos profetas, inclusive aqui, quando meu irmão João estava aqui, há quantos mil anos que já tinha acontecido essa passagem aqui, ó? 1 Reis, capítulo 13, verso 1 ao 26. Quantos mil anos? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Imagine, aí até o tempo do nosso pai vinha aqui habitar em um corpo de carne, já tinha mais ainda. E ainda mais o quê? Ele ainda deixou que vinha o quê ainda? Cristos, muitos falsos cristos e falsos profetas irão surgir nos finais dos tempos que nós estamos contemplando por aí afora. Aí sabe o que acontece? Ó, 1 João capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E aí sabe o que? Mas aí eles pregam o nome de quem? Lembra?
Voltando, Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas tem um porém. E o primeiro faz o quê? Quando começa? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ah, já começa com falso profeta, não é? Pois é. Vamos recapitular? Sabe por que eu gosto de fazer ao inverso e ao reverso? Que é para você se despertar, sabe por quê? Porque Cristo está voltando e Cristo não quer que as ovelhas dele sejam seduzidas por Satanás por aí mundo fora. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, ele é misericordioso, mas no dia do juízo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 7, verso 22. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ué, mas já começou com um profeta profetizado em teu nome, expelindo demônios, muitos milagres, muito fora por aí afora. Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Uma vez eu me deparei com um irmão meu que foi num... Eu falei isso aí no vídeo aí no ano passado. Teve um irmão meu que foi aí uma pregação aí de uma outra denominação, chegou lá, o cara tava falando o nome de outra pessoa, não sei o que, ele falou que, nossa, se aquele homem congregasse, tivesse uma igreja aqui, ele ia até sair da igreja adventista, presta atenção como é que o negócio é sério, e ia para a igreja do cara, porque o cara falou o nome do cara sem nunca ter visto o cara. Eu só falei para ele assim, ó, meu irmão, aplicativo de celulares, tem tanta coisa incubada por aí afora, falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores, mundo fora, que você não tem nenhum conhecimento disso. Meu irmão, pede perdão para Deus por isso. Vigia, desperta do que dormes. Só para você ver como Satanás ele é sagaz. Vamos lá, ó. Aí o que acontece? Ah, mas eles pregam esse nome do Eterno. Vamos lá, ó. 1 João capítulo 4, verso 2. E nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ué, mas eles pregam o nome de Cristo, expulsam o demônio em nome de Cristo, profetizam o nome de Cristo, faz milagre em nome de Cristo. Só que naquele grande dia vai dizer o quê? Mateus capítulo 7, verso 22. No finalzinho. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, que é a iniquidade de Naldo. Pecado, 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas olha só o que o nosso irmão, aqui ó, deixou escrito para nós, 1 João capítulo 1. 1 João, para ser bem melhor, 1 João capítulo 2, verso 1 ao 2. Olha só como é lindo, ó. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
que a partir de hoje, pastor, que a partir de hoje Satanás não te seduz mais. E lembra, se for seduzido, enganado e morrer perdido, já era. Porque eu tenho visto muito por aí afora, uma pedância de dinheiro, não sei o que, isso, aquilo, outro. Uma pedância de dinheiro, não sei o que, isso, outro, um bocado de coisa que tem por aí afora. Lembra que se eu espirrar, se eu arrotar, se eu tossir, eu não corto o vídeo, justamente para tirar a vergonha de você jogar por terra, jovens. Sabe o que acontece? Eles não estão nem aí. E aí, sabe o que eu já me deparei muito? Eu não estou nem aí não, estou devolvendo meu dinheiro para Deus. Se eles estão roubando o dinheiro para lá, é com eles mesmo, eu estou fazendo minha parte. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. É assim que você trata os dízimos e ofertas que você dá para o teu Criador, para o Eterno. Agora, ouça bem o que eu vou te falar aqui, ó. Sabe para quem é que você está dando? Sabe para quem é que você está dando os seus dízimos e ofertas nesses lugares por aí afora? Você está dando para Satanás, né? Para o diabão, para a diaboa, para o diabinho, para a diabita, para o falso pastor, para o falso profeta, para esses filhos de Satanás por aí afora. E sem falar que eles estão pegando o que você está dando por aí afora, dizendo que você está dando para o Criador e está dando para a criatura, para ainda para os centros por aí afora, que está escrachado nas redes sociais, que estão indo fazer, sabe o quê? Trabalhinho para segurar as ovelhas nas igrejas deles por aí afora. Sabe aonde para onde é que você ainda está indo ainda? Você ainda está indo ainda, compactuando, pagando para você receber trabalho de terecosista, de não sei o que. Bota tudo a porcariada por aí afora. Sabe com que? Com o dinheiro que você está dizendo que está dando para Deus, você está dando para Satanás mesmo. Sabe o tamanho do problema que você está enfrentando por aí afora? Agora você captou. Você não está dando para Deus, você está dando é para o Satanás mesmo. Desperta tu que dormes. Vamos aqui na última leitura aqui para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Vamos lá, ó. Para fazer o fechamento. Revelation chapter 12 verse 7 to 10. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our God, for the accuser of our brethren, were cast, which accused them before our God day and night. Lembra, não esqueça, meus irmãos, aqui, ó. And I hear a loud voice, tá vendo? And I hear a loud voice. Você pode falar também, and I heard a loud, and I hear a loud voice. Pode falar, and I heard a loud voice, and I hear a loud voice, and I hear a loud voice, saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brother is cast down, which accused them before our God day and night. Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam também o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra,
e os seus anjos foram precipitados com ele. Aqui você pode falar que vai dar na mesma coisa, a mesma linhagem, ó. Foi atirado ou precipitado. Você pode ir mesmo no inglês, atirado ou precipitado, dá no mesmo, tá? E aqui, ó. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante de nosso Deus dia e noite. E assim ele joga os pratos. Lembra o que o falso profeta, 1 Reis, capítulo 13, verso 22 ao 26 falou ainda? Ainda acusou, ainda olha, o profeta, foi o profeta que desobedeceu o seu Deus. Por que ele não falou assim, o meu Deus? Por quê? Porque não era Deus, porque não era o Deus dele. Deus só apenas usou ele como um instrumento, sabe para quê? Para ficar uma advertência, uma vigilância para mim e para você. Que esteja repreendido a nossa vida, falsos profetas, falsos pastores, esses filhos de Satanás por aí afora. Que nenhum de nós venhamos cair no laço de Satanás e dos seus anjos por aí afora. Nenhum de nós. E ele esteja repreendido da nossa vida. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Lembra, falsos pastores, falsos profetas, os filhos de Satanás, eles não estão nem aí para nada. Não estão nem aí para nada. E amam o dinheiro, amam o ouro, uma joia, que são eles mesmos, sacrifício. Faça o teu sacrifício no altar, faça não sei o quê, isso, aquilo, outro e tal, isso, aquilo, outro. E detalhe, nos esculacha, nos chama de uma seita maligna e perigosíssima, e ainda multidões do mundo fora ainda acredita neles ainda. Fazer o quê? Mas está escrito, as ovelhas do nosso Pai. Lembra? João, capítulo 10, verso 16 e verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Quem é ovelha nunca se escandaliza com o evangelho eterno, com a advertência. Satanás nunca brincou de ser o que ele é. E ele não está brincando, e ele não vai brincar. Quanto mais pessoas ele puder arrastar para o fogo e enxofre que está preparado para ele, para todo aquele que se perder, para ele é lucro, que ele esteja repreendido a nossa vida. Que isso aqui, ó, Matthew chapter 25, verse 31, verse 41. Aqui, ó. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Aqui, ó. E ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que isso aqui esteja repreendido a nossa vida. Que nós venhamos ficar aqui, ó, Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Aqui, ó, que nós vamos ficar aqui, ó. Aqui, ó. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que tão breve nós estaremos com nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? Que Satanás e seus anjos não te seduzem mais, pastors, porque só quem vai perder é você. Pastor, só quem vai perder é você. Amém? Que esteja abrindo a nossa vida. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai. Pastor, ora conosco. Pode orar com The Great Preaching. The Great Preaching não liga para isso, não. The Great Preaching é acostumado a orar com pastores por aí afora, que tem uma teologata, duas teologatas. Isso aí, o The Great Preaching aqui bate nos peitos, nas caixas de catarro, não é querendo ser, não. Mas é para vocês se despertar, que aqui não é brincadeira, não tem ninguém brincando aqui não. O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Eu sei que agora você já sabe que o negócio é mais sério do que o que você podia imaginar. Ore conosco.
Grandioso Deus, nosso eterno Pai, nosso Al, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado anjo, arcanjo Miguel, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua presença, Pai, está no melhor lugar do mundo que é na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque neste exato momento nós nos encontramos no melhor lugar do mundo que é na tua presença. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um estudo, por mais um aprendizado. Obrigado pela tua palavra. Pai, eu te peço, Senhor, que esta palavra seja como uma flecha benigna, Pai, que, Senhor, lança, Pai, atravessa, Senhor, nos corações, Senhor, das tuas ovelhas. Pai, tem misericórdia, Pai, dos teus pequeninos, Pai. Eu te peço, Senhor, assim como o Senhor tirou nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, Pai, que o Senhor tira, Pai, meus irmãos, tuas ovelhinhas, Pai, desses lugares satânicos por aí afora, Pai. Falsos pastores, falsos profetas, Pai, mundo fora, Senhor. Pai amado, eterno e justo, te entrego todos nós aqui em tuas mãos, que nenhum de nós se perca, Pai. Somos teus filhos, Senhor, não filho, Pai, de Satanás, Pai, aquela criatura maligna, Senhor. Pai, que se corrompeu, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados quando nós pecar, Senhor. Perdoa nossas iniquidades, nossas transgressões, nossos erros, nossas fraquezas. Pai, tudo isso te peço, Senhor, e te agradeço, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, qual é o tema? Um sinal da volta de Jesus 1.3. Meus irmãos, que Satanás não te seduza mais. Vamos para casa. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós também estejamos nesse mesmo patamar, com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. Amém? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.